Hoje, nós vamos continuar, depois de toda essa pequena introdução que não faz parte exatamente do que eu vou falar, vamos para o assunto de hoje, que é meditação. Estamos falando sobre dieta sem risco. E é uma dieta não somente sem risco, mas uma dieta saudável, né? Um alimento para a nossa alma. E hoje, domingo passado, para quem não estava aqui, nós falamos sobre oração. E o assunto de hoje vai assim de mãos dadas com a oração, com o assunto da oração. Oração e meditação, da palavra de Deus, andam de mãos dadas. Na oração, a gente ora dependendo, como vimos domingo passado, da intercessão, da ajuda, porque nós não sabemos orar como convém, do Espírito Santo. Quando eu abro a minha boca para orar, quando eu nem abro a minha boca, mas eu oro em silêncio, a pressuposição, em que eu estou confiando? Eu estou confiando que tem um Espírito Santo que habita em mim e que leva aquilo que eu não sei falar, aquilo que eu não tenho capacidade para exprimir, que eu deveria estar orando do jeito certo, mas eu não sei. Ele traduz os meus sentimentos, a minha falta de palavras ou as minhas palavras, para elas chegarem no céu, na presença de Deus, como elas precisam chegar, como elas devem chegar diante do trono do Rei do Universo. Hoje, quando a gente fala de meditação, quando a gente lê a Bíblia para meditar, nós estamos falando na dependência de crer na palavra de Deus como uma palavra viva, eficaz e verdadeira. E o Espírito e a palavra trabalham de mãos dadas. A palavra de Deus é a espada, Paulo disse, do Espírito Santo. Elas andam juntas. O Espírito usa a palavra de Deus na nossa vida. É por isso que Paulo exortou uma igreja lá no primeiro século a deixar que a palavra de Deus habitasse ricamente neles. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Oração e palavra. A nossa vida depende disso. Nosso crescimento depende disso. Nosso desenvolvimento como seres espirituais, criados à imagem de Deus, inicialmente, mas recriados à imagem de Deus em Cristo Jesus, depende da obra da palavra, do Espírito usando a palavra na nossa vida. E é isso que nós vamos ver hoje. E eu queria chamar a atenção para um livro, tem tanta coisa na Bíblia sobre isso, nós não vamos esgotar esse assunto, mas eu queria chamar a atenção, já no início, para um livro que tem muito a ver com meditar. E, aliás, a palavra meditar, meditação, o verbo meditar, aparece muitas vezes, que é o livro de Salmos, exatamente. Os Salmos são orações que foram feitas impregnadas da palavra de Deus. É impressionante você ler os salmos, as orações de Davi, de Asaf, dos outros salmistas, e você vê ali que a palavra de Deus, as palavras de Deus, aquilo que Deus tinha falado através de profetas no passado, estão impregnando aquelas orações que foram feitas, aquelas orações cantadas, aquelas canções, orações. E eu vou chamar a atenção para algumas delas. Por exemplo, Salmo 149, versículos 145 a 152. E nós vamos fazer uma coisa aqui diferente, que vocês, a maioria, nunca fez, só o pessoal da minha idade ou mais velho que eu. Nós vamos ficar de pé, todo mundo. Por favor, fiquem de pé. No passado, toda vez que a palavra de Deus ia ser lida num culto público, as pessoas se levantaram. Eu cresci num ambiente assim. Você cresceu, Geovaldo? Está vendo? Geovaldo da minha idade. Hoje em dia, a gente tem outros valores que a gente conquistou, a familiaridade, a simplicidade, eu acho que é legal essa ideia de espontaneidade, mas a gente, às vezes, leva muito para esse lado, e de vez em quando a gente quebra isso aqui para a gente notar que quando a gente lê a palavra, nós estamos lendo a palavra do soberano, do Deus, o único Deus verdadeiro, do Rei do Universo.
Então, para lembrar disso, eu acho que a nossa postura física pode ajudar às vezes. E nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos ler responsivamente. Eu vou ler aquilo que está em preto e vocês lerão juntos, em uníssono, a parte que está em vermelho. São 2 slides, é curto, mas é o Salmo 119, de 145 a 152, ok? Então eu vou começar. Eu sei que para a maioria de vocês deve ser muito estranho fazer isso. Mas abra sua mente e faça. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Vocês? Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás certo de todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E nós pedimos que ela, na mão do teu Espírito nessa manhã, possa ministrar para a nossa alma, para o nosso espírito, se tornar vida, nos inspirar, nos animar, nos orientar, nos encorajar, nos exortar. Quero te agradecer especialmente pela vida da Roselês, que está entre nós, por mais um ano de vida. A tua graça acompanhou a vida dela, pelo teu amor por ela, pessoal, especial, um amor eletivo, um amor salvador, um amor resgatador. Abençoa a Roselês e a sua família, que ela continue no seu coração reto, inclinado para o Senhor, todos os dias da sua vida. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se você quer aprender a meditar, comece e continue no livro dos Salmos. Eu conheço poucas literaturas assim no mundo que podem nos ajudar a desenvolver essa mentalidade e o exercício espiritual da meditação. Por quê? Porque os salmos não só são a palavra de Deus, mas eles são palavras carregadas de emoção. São palavras faladas, e muitas vezes na forma de oração. São palavras que refletem situações que eu e você vivemos no dia a dia. Então, tem muita coisa junto que tem a ver com a gente, né? Pega uma versão que é mais contemporânea, se você ainda acha as versões antigas um pouco esquisitas, assim, de ler, que não falam, são palavras que você nem entende. Compra uma Bíblia contemporânea, com uma linguagem mais simples, mas use os Salmos para aprender a meditar. Os Salmos falam muito sobre isso. No primeiro Salmo, logo, ele abre com isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não limita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, seu prazer, antigamente, na versão antiga, está na lei do Senhor, e o salmista acrescenta, na sua lei, ou nessa lei, medita dia e noite. Medita dia e noite. Está dizendo que o segredo da pessoa que é feliz é ela desenvolver um prazer, uma satisfação na lei, ou na palavra de Deus. Aqui na linguagem do Antigo Testamento, a lei, o Torá, né, normalmente se referindo aos 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, mas o conceito é a revelação de Deus através da palavra revelada, né? Hoje, nós temos o privilégio de ter uma revelação completa, né? Nós temos não apenas aquela revelação
através da história, especialmente com foco no povo de Israel, antes de Jesus, mas nós temos também a revelação, a história da salvação, que narra não só Jesus, a sua vida, as suas palavras aqui na terra, mas o que aconteceu com os primeiros cristãos e os ensinos do Espírito Santo aos primeiros cristãos, através dos apóstolos, nos livros do Novo Testamento. É uma palavra, uma revelação completa. A Bíblia mesmo diz que tudo aquilo que conduz à vida e à piedade já foi dado a nós. Pedro escreveu isso, através das suas grandes e preciosas promessas. A palavra de Deus. No entanto, o conceito aqui é que quem medita dia e noite na palavra, nessa revelação de Deus através da palavra, e tem satisfação, acha prazer nisso, ou seja, não é um engajamento meramente intelectual, é um engajamento integral, essa pessoa será feliz. Ou bem-aventurada, como diz a outra versão. Outra passagem, ainda no Salmo, é o Salmo 19. O Salmo 19 é um salmo incrível, porque ele pode ser dividido em 3 partes, basicamente. A primeira delas, falando dessa revelação geral, através da criação. Os céus proclamam a obra de Deus e um firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração, outro dia, à noite, conversa, eles se conversam. A criação eloquentemente revela quem é Deus. Paulo, escrevendo sobre isso em Romanos, no primeiro capítulo, diz que o que de Deus se pode conhecer está aí na criação, está na natureza criada. Nós temos indícios e pistas a respeito de Deus em toda parte. Mas essa revelação geral, ela não é toda a revelação. Existe a revelação através da palavra. E até a partir do versículo 7 em diante, o texto do Salmo 19 começa a falar sobre a lei do Senhor, os estatutos, os ensinos de Deus, a palavra de Deus. E chega no versículo 14, que é a terceira parte, que é a nossa reação ao fato de que Deus fala. Fala através da criação, fala através da palavra. Deus é um Deus que fala. Então, tá bom, se Ele fala, a gente tem que aprender a ouvir. E é mais do que simplesmente com esses ouvidos aqui. Por isso que o salmista, no versículo 14, está lá, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E ele fala mais algumas coisas, mas essa ideia da meditação do coração. Se Deus fala, então essa palavra precisa achar espaço dentro de nós. Uma outra passagem também nos Salmos, Salmo 49, 3, a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Não apenas a gente pode e deve aprender a ter prazer, satisfação na palavra de Deus. Não apenas ela deve habitar algo que está presente na nossa vida, mas ela produz, mediante a meditação, entendimento, sabedoria até para falar. Ela produz bom senso. Ela produz conselhos. Ela produz decisões acertadas. A palavra meditada tem efeito na nossa vida, diz o salmista. Salmo 104, 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Em outras palavras, através da meditação na palavra de Deus, nós encontramos também alegria. Alegria é um fruto da meditação. E eu acho que todo mundo aqui tem necessidade de alegria, né? Nós queremos usar menos músculos, né, do que mais, né? Então, pelo menos para a gente conservar a energia facial, a gente deveria ser alegre. Mas é mais do que isso.
É bem mais do que isso. O coração alegre aformoseia o rosto. A alegria é algo que vem de dentro. Ela nasce aqui dentro. Como também a tristeza, a dor, o sofrimento. Mas a alegria é uma necessidade de cada um. Salmo 119, 98 e 97, Salmo inteiro 119, inteiro é dedicado à palavra de Deus. É uma ode, né? É um elogio à palavra de Deus. Salmo imenso, o maior capítulo da Bíblia é dedicado ao quê? À palavra de Deus, exaltar a palavra, o lugar da palavra de Deus na nossa vida. E nesses versículos que eu separei aqui, no meio do Salmo está lá, como eu amo a tua lei. No salmista. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Percebam, os seus mandamentos estão sempre comigo. Eu medito nela o dia inteiro. Medito dia e noite. Essa presença habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A presença, o efeito, a influência, a continuidade da influência da palavra de Deus na nossa vida é algo essencial para a nossa vida aqui na terra, como cristãos. Fico acordado, o salmo que eu li com vocês, eu destaco esse versículo. Fico acordado nas vigílias da noite para o quê? Para estar na tua presença, tá? Aliás, para meditar nas suas promessas. Fico acordado. Você se lembra do domingo passado que a gente falou que a oração, às vezes, vale a pena você deixar de dormir para poder orar? Domingo que vem, nós vamos ver uma outra coisa interessante. Só citando, nós vamos falar sobre jejum. E o jejum é um desses exercícios espirituais que a gente deixa de comer em determinadas ocasiões e por determinadas razões, para cultivar, para estar, para buscar Deus. Às vezes você perde o sono para buscar Deus, para estar na presença dEle, para ser alimentado, né? Às vezes você levanta de madrugada para meditar na presença, às vezes você deixa de comer para buscar. A Bíblia é muito clara em mostrar que essa não é uma atividade, o alimento para a nossa alma é crucial. Isso não é uma atividade opcional para o cristão. Ela é essencial. Essencial. O que é meditar? Meditar, se eu pudesse resumir vou dar algumas coisas aqui para a gente. Meditar é ler, ouvir, ponderar e entesourar a palavra de Deus. Valorizar, guardá-la como um tesouro de valor. É ler a Bíblia e mastigá-la até sentir a doçura dela. E a sua doçura, e por ela receber nutrição da parte de Deus, porque Deus determinou que, através da sua palavra, nós seríamos fortalecidos, nutridos, alimentados. Deus é que fez isso, não foi ideia nossa. A ideia foi de Deus. E é interessante que, nós não vamos entrar nessa questão, porque a gente entra na ciência, não é o caso aqui, mas a importância da palavra para a criança, para o bebê em desenvolvimento. É impressionante para quem estuda isso, eu estudei um pouco disso, mas tem pessoas que são especializadas nisso, e tem coisas muito profundas, e a ciência ainda está descobrindo a importância do código, né, da palavra. Às vezes ela é só oral, ela não está escrita. Tem tribos, tem povos que vivem na oralidade, eles não têm nenhuma maneira de representar isso grafado. Eles se comunicam oralmente, mas a palavra está presente, as palavras estão presentes. E é incrível a gente ver isso na vida de um bebê que se desenvolve, especialmente nos primeiros anos de vida, quando algo que é absolutamente externo a ele, que quando ele, talvez, lá no útero, ele tenha ouvido palavras já, né? Ouvido canções, às vezes ouviu alguns gritos, viu que às vezes as palavras podem sair mais fortes da boca das pessoas, mas ela já vai entrando em contato com palavras, mas nesse processo de desenvolvimento e crescimento,
as palavras passam a ter um papel fundamental na existência desse indivíduo, que mal acabou de nascer. E um belo dia, sai lá sempre é assim, né? Papai vem primeiro, né? Ou é mamãe? Quem vota pro... Não, deixa para lá. Sempre vem aquela palavra, ou outra palavra que para muita criança é a primeira, não. Não é verdade? Eu conheço criança que começou a falar com não. Foi a primeira palavra. Mas a palavra é fundamental, porque ela é o instrumento pelo qual a gente processa todas as coisas, guarda as coisas aqui dentro. Elas ficam armazenadas e elas, lá dentro do nosso cérebro, elas têm uma velocidade incrível, né? Eu estou falando de palavras, mas na realidade é muito mais complexo do que isso. E é nisso que Deus coloca a ênfase. Meditar quer dizer ler, ouvir, ponderar, entesourar, ler a Bíblia e mastigá-la até sentir a sua doçura e receber dela a nutrição de Deus. Meditar implica também em memorizar a palavra para poder digeri-la e ser fortalecido dia a dia, ou dia e noite por ela, conforme diz o Salmo 1. Nessa lei medita dia e noite. Como é que eu vou meditar numa coisa que eu nem sei, que eu nunca leio e não me lembro? Eu não posso, isso não vai ter efeito em me influenciar durante a minha vida se não está aqui dentro, armazenado em algum lugar. Portanto, meditação implica num outro exercício que era muito comum antigamente, mas que perdeu totalmente a sua popularidade. Hoje em dia já era difícil, hoje você encontra pouca gente que memoriza as Escrituras. E, no entanto, é quase que uma implicação do exercício de meditar. Ler bastante nos leva a guardar também. Não só um exercício de memorização específico, embora que, em alguns casos, algumas passagens bíblicas nós deveríamos tê-las bem de cor, porque elas são fundamentais para a nossa vida. Passagens como aquela que diz, por exemplo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza, toda injustiça. Por que essa é uma palavra que é bom a gente tê-la no nosso coração, gravada, guardada, memorizada? Porque nós vamos, no dia a dia, precisar lembrar que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de graça. E na hora que a gente estiver lá, no meio da culpa, a gente lembrar que temos um advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo usa aquilo que está lá, armazenado na nossa mente naquela hora. E eu podia dar muitas outras passagens como exemplo disso. Outra, eu preciso mencionar essa, não vos sobreveio, 1 Coríntios 10:13. Porque eu memorizei algumas dessas passagens no início da minha fé cristã, e elas me acompanham até hoje e são fundamentais para o meu dia a dia. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Por que que isso é importante para mim? Porque às vezes eu passo por uma situação de prova ou de tentação, e a palavra no original aí nesse versículo tanto faz, às vezes traduzido como tentação, às vezes traduzido como provação, porque às vezes a gente fica muito preocupado de onde que veio. Veio do diabo ou veio de Deus? Não importa. O que importa é que se Deus permitiu que o dardo chegasse inflamado para a minha vida, Ele prometeu que nada ia chegar na minha vida, que Ele não me desse um escape, um livramento, nada seria além das minhas forças. É uma promessa dEle. Então, naquela hora, aquilo me ajuda a saber que eu não vou sucumbir, não preciso desanimar. Haverá um escape, porque Ele prometeu. A palavra de Deus habitando em nós, memorizada, guardada, armazenada, especialmente certas verdades fundamentais para a nossa fé e para a nossa vida diária, fazem toda diferença. Meditar nos Salmos. Salmos são
tremendos nesse sentido. Mais uma coisa, a essência da meditação é conduzir os nossos pensamentos até a mente dos próprios autores inspirados, cuja inspiração lhes permitiu pensarem os pensamentos de Deus. É uma frase comprida, mas quero dizer o seguinte: as únicas pessoas que receberam inspiração de Deus para pensar os pensamentos de Deus originalmente na produção de um material escrito, gravado e que depois foi transmitido geração por geração e traduzido em não sei quantas línguas estão por aí, que é a Bíblia, foram os autores originais. Eles foram inspirados por Deus. Sem negar a sua personalidade, a sua criatividade, a sua vida, a sua linguagem, a gramática que eles sabiam ou não sabiam, enfim, eram homens normais. Mas dentro da sua humanidade, eles foram, a Bíblia diz, inspirados. Ou seja, o Espírito Santo os soprou nele uma capacidade para ouvirem e transmitirem os pensamentos do próprio Deus através da sua personalidade, dentro do que eles estavam vivendo, narrando o que eles estavam vendo, de uma maneira, isso aconteceu de uma maneira sobrenatural. Só eles. É por isso que a palavra de Deus é um livro especial. Só por isso. No nosso caso, a essência da meditação é a gente mergulhar nessa palavra para tentar atingir com ajuda, iluminação, não revelação. Revelação eles tiveram, nós somos iluminados pelo Espírito de Deus para atingir aqueles pensamentos que eles tiveram quando eles escreveram. Para entender o que eles viveram quando eles escreveram. Para entender o que eles sentiram quando eles escreveram. A primeira tarefa da meditação é a gente entrar no mundo que eles viveram e entender o que Deus falou para eles, o significado disso para eles naquela época. Essa é a tarefa. Ao mesmo tempo em que Deus trabalha na nossa vida, enquanto a gente faz isso, Deus está falando com a gente. É incrível. O Espírito Santo pega essa palavra e aplica para o nosso mundo, para a nossa situação, para o que a gente está vivendo. Mas quando nós meditamos, uma parte dessa tarefa é entrar naquela mente, tentar chegar lá e ter a experiência nossa similar àquela que ele teve quando ele recebeu de Deus aquela revelação. Agora, no nosso caso, por iluminação. É complicado? Nem tanto. Meditar é pensar, é dirigir, digerir, ponderar, mastigar a palavra até vermos que os autores viram. E do jeito que Deus quer que vejamos a palavra. Preciosa, valiosa, bela e desejável. Façam isso nos Salmos. Leiam os Salmos. Orem os Salmos. Meditem nos Salmos. Leiam, releiam, orem. Peguem um versículo ou dois que impressiona você, um material que tá pronto, que a gente vai colocar, se Deus quiser, no site novo. Vai ajudar você a fazer pessoalmente um exercício de leitura das Escrituras na presença de Deus. Depois você vai procurar lá, quando o site novo for para o ar, e você vai encontrar isso. Mas eu queria terminar, antes de terminar, eu queria que a gente abrisse no Salmo 77, eu queria só terminar com essa palavra aqui, que eu acho que pode dar uma dica para a gente sobre o como. Salmo 77. Os primeiros 10 versículos, Asaf, que foi o autor desse salmo, está derramando a sua alma diante de Deus. Clamo por socorro, estou angustiado, né? Meu espírito desfalece, eu estou pulando 3, 4, estou inquieto, não consigo falar, não consigo fechar o olho, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muitos passados, e começo. De noite, recordo disso e tal, pá. E aí a pergunta que nós fazemos no dia a dia. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre?
Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Agora, essa é a tristeza, esse é o desespero. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e dizem assim, olha, eu leio a Bíblia, eu conheço um bocado de Bíblia, mas por algum motivo isso não faz efeito na minha vida. Na hora do vamos ver, não diz nada. Eu fico sentindo a mesma coisa, não saio daquilo, não adianta. Está tudo aqui, mas sei lá, não tem um efeito para mim. Quando você lê, vamos pular alguns versículos aí, quando você lê a partir do versículo 13, olha só, o tom do salmista mudou. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele não tinha acabado de falar que Deus tinha esquecido, não estava nem aí e tal. Pá. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte, resgatas, etc. E aí fala da história e começa e tal. É um hino de louvor, de confiança. O que aconteceu entre o versículo 10 e o versículo 13? Leia comigo, ou acompanhe os versículos 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. E considerarei todos os meus feitos. 3 verbos. Recordarei, meditarei, considerarei. São todos verbos que falam desse exercício espiritual que a gente está colocando aí nesse grande tema da meditação. O que acontece entre o sofrimento, a angústia, o pavor, eu estou perdido, e esse hino de adoração, de confiança e de louvor do fim? Asaf parou. Ele não foi uma coisa assim, sabe, por acaso. Ele não estava, sabe, de repente, pum, Asaf era um bipolar. Não. Não funciona desse jeito. No meio de estar lá embaixo e estar lá em cima, houve algo na vida dele. Ele parou para recordar, para meditar e para considerar. Isso significa que a gente tem que parar. A gente tem que desenvolver esse exercício de estar na presença de Deus, de buscar a sua face, de abrir a sua palavra, de ler, de vez em quando decorar uma coisa que chama a atenção e falar, isso tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Escreve num papel, leva com você, vai com aquilo, lê durante o dia, ora em cima daquilo, medita naquilo, regurgita, mastiga, digere. Deixa voltar a sua mente. Durante o dia vai voltar, se você parar. Se você parar. Às vezes, fala assim, mas como é que eu faço isso? Eu estou me sentindo tão mal, estou com tantos problemas, eu acho que Deus, não sei se Deus pode resolver o meu problema, não sei se eu posso ter livramento dessa situação. Puxa vida. Então, deixe-me dizer o que você pode fazer numa hora como essa. Numa hora como essa, você começa a pensar naquele momento em que Jesus estava com os 2 ladrões, um de cada lado. E um deles, que tinha começado zombando dele também, que nem o outro, pessoas que foram criminosas a vida inteira por profissão, que estavam lá porque mereciam ser crucificados, era o pior crime, o castigo para o pior crime, o pior castigo que existia no Império Romano. Jesus estava no meio daqueles ladrões e um deles, então, vira para Jesus. Aí é o primeiro. Por um motivo que eu não sei,
Esse cara vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando você lê uma passagem como essa, meditando, você para e pensa, um pouquinho. Esse cara foi bandido a vida inteira, está do lado do Filho de Deus, crucificado junto com ele naquele morro lá, morrendo junto com ele. Já falou um monte de besteira, e de repente esse cara vira para ele e fala assim: Senhor, lembra de mim quando estás. Espera um pouquinho, tem alguma coisa para eu parar aqui. Porque isso não é normal. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí Deus vira para ele, Jesus vira para ele e fala assim: escuta, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma vida de criminalidade, recebendo o que a justiça condenou. E numa frase, alguém que está lá do lado dele, crucificado, morrendo, diz para ele: você hoje vai estar comigo no paraíso. Espera um pouquinho. Tem alguma coisa aqui para mim. Porque um Deus que é capaz de, sei lá o quê, dar para esse indivíduo o pensamento de, quem sabe, ter alguma chance para ele na eternidade, e lá, na hora de morrer, ele que estava zombando antes com um amigo dele, falar para Jesus: olha para mim, se o senhor entrar lá, me leva junto. E Jesus, na hora, no ato, virar para ele e dizer: você está dentro. Eu não posso, quando eu paro para meditar numa passagem como essa, eu começo a pensar num Deus que é poderoso e misericordioso o suficiente para simplesmente apagar, desconsiderar uma vida de crime, num instante de graça, que vai colocar esse sujeito na eternidade, na casa de Deus. Eu começo a meditar nessas coisas. Meditar é isso. Não é ler passando batido. Não é simplesmente, que legal, tá, ler uma palavra bonitinha e tal, pá, um negócio, alguém mandou o PowerPoint com uma musiquinha e pronto. Não. Meditar é você mergulhar na verdade que está lá. E às vezes o PowerPoint te ajuda a fazer isso. Eu já nem escuto nenhum, não manda para mim não, por favor. Meditar é mergulhar na verdade que está ali. E perguntar: o que isso tem a ver comigo agora? O momento que eu estou vivendo. Eu estou me sentindo mal, se Deus não vai poder fazer nada. Cara, se Deus é capaz, morrendo na cruz, virar para um bandido e dizer para ele: você está livre, cara. Você vai morar comigo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa na minha vida. De perdoar qualquer pecado, de resolver qualquer problema, de viver comigo qualquer situação, porque Ele passou por todas. A meditação é um exercício que leva a nossa alma até a presença de Deus no altar do nosso espírito, da nossa alma, onde Ele habita no Espírito Santo. E deixar que essa palavra verdadeira, eficaz, poderosa, não existe uma regra, não existe um método só, mas é algo que você tem que parar para fazer. É um exercício espiritual. E sabe, orar, meditar, comer e coçar depende de começar. É igual. Você começa a coçar, você não para mais, né? Pois, quando você começa a orar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você vai querer mais e mais e mais e mais. A gente aprende fazendo. Não tem outro método. Portanto, eu sou obrigado a terminar essa palavra hoje dizendo para vocês: faça um plano. Faça um plano. 3 perguntas. Quando? Quando é que eu vou encaixar na minha agenda diária um momento que eu vou parar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, se você é aposentado, 2 horas? Quando? Que horas?
Não deixa ao acaso, porque não vai acontecer. Onde? Defina. É em casa? É no trabalho? Tem gente que chega cedo, antes de todo mundo no trabalho. E eu conheço pessoas que gostam de fazer isso. Estão sozinhos, primeira meia hora, não tem ninguém lá ainda. Ali é que eles têm um tempo, abrem a Bíblia e tal. Tem lugares, tem trabalho que dá para fazer isso, tem trabalho que não dá, né? Se você é motorista de ônibus, por favor, não faça isso na sua primeira meia hora. Mas onde você vai começar? Diariamente. E, finalmente, como? Parece incrível, mas é importante essa pergunta. Como é que você vai fazer? No site da Igreja Batista do Morumbi tem um plano de leitura. Tem muitos planos diferentes. Não falta jeito. Na internet está cheio. Nós vamos colocar no nosso site novo um planinho de leitura para você. Algumas ideias que você pode seguir. Algumas pessoas usam isso num guia devocional. Nós temos alguns devocionais aí à venda também. Leituras. O Pão Diário é um desses devocionais, que é uma leitura diária e tal. Que simplesmente nada mais são do que maneiras da gente estar na presença de Deus, desenvolvendo esse hábito de meditar na sua palavra, de encontrar satisfação nela, no Deus da palavra. Encontrar com Ele, é um encontro com Ele, através da palavra dele. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que falar de um assunto muito, muito grande, muito vasto, mas nós vamos terminar aqui. E terminar com esse desafio. 2 semanas atrás, ou 3, teve aquele tributo ao... Quem viu? Você viu, né? Tributo à Legião Urbana. Tiveram 2 concertos ao vivo, foram transmitidos. E eu vi porque a minha esposa é fã deles, né? Ela é daquela geração que nem o Wagner Moura foram transformados pelo Legião Urbana. São outras pessoas por causa deles. Mas ela passou por outras transformações depois. O que me chamou a atenção assistindo aquele show eram 7.000 pessoas, depois eu li a reportagem, 7.000 pessoas, cantando todas as letras, e eles tiveram canja, depois da canja, depois outra canja requentada, tiveram não sei quantas canjas. Os caras não iam embora, todo mundo chamava, eles voltavam para cantar. Todo mundo cantava todas as letras, todo mundo cantava com paixão. Declarando amor a um cara que nem vive mais, que marcou uma geração. Eu fiquei impressionado de ver a paixão. Não só aquela geração, tinha gente jovem que nem conhecia, mas o pai, alguém mais velho, introduziu ou teve acesso e estava lá junto. Eu não conhecia, depois tinha as entrevistas, eu não estava aqui, eu não tive o privilégio, mas eu amo esse cara, não sei o que lá e tal. Declarações de amor. E essa declaração do Wagner, né? Eles mudaram a minha vida. Eu não conheço outra analogia melhor, porque nós estamos estudando esse mês. Imagina. Quem realmente pode transformar de uma maneira total, eterna, integral a nossa vida é Deus. E essa paixão, esse conhecimento das letras, né? de ter isso dentro de você, a ponto de você saber de cor, cantar junto, louvar junto. Eu vejo muito pouco disso no meio dos cristãos de hoje. Que pena. Que pena. Mas nós podemos ser diferentes. E esse é o desafio. Eu espero que vocês, eu e nós, possamos crescer nessa dieta saudável, que não tem risco, que só tem coisa boa para a gente. E que essa semana já possa ser diferente para você e para mim, como resultado de começarmos a fazer algo concreto com aquilo que nós temos ouvido aqui. Vamos orar?
Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala. E queremos aprender a ouvir. Ouvir com o coração. Ouvir com o nosso espírito. Ouvir com a nossa alma, com as nossas emoções. Ouvir com a nossa obediência. Ouvir com a nossa mansidão, com a nossa dependência. Ouvir também com a nossa incompreensão, com as nossas dúvidas, com os nossos conflitos. Queremos ouvir, para deixar que essa tua palavra interaja com o nosso ser, de tal maneira que, enquanto aqui ainda na terra, possamos experimentar já, agora, essa realidade prometida para nós da glória celeste. E, Senhor, sabemos que se nós temos essa dificuldade, que dirá aqueles que nunca ouviram isso, nem conhecem a Jesus de uma maneira pessoal. Senhor, queremos crescer, não só na dimensão intelectual, do conhecimento da letra, mas queremos crescer no nosso amor, na nossa devoção pelo Senhor. Queremos crescer na satisfação que vamos sentir de meditar na tua lei, como disse o salmista. Queremos crescer na alegria de ter aquele encontro com o Senhor para derramar o nosso coração, a nossa alma, onde e como nós estivermos. Ajuda-nos, ó Pai. Que essa semana já possa ser uma semana um pouquinho diferente dessa que se passou. Ajuda-nos a priorizar esse encontro com o Senhor. E meditar na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.